Irmãos, hoje nós vamos falar de Hebreus 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, pelos sinais e milagres e várias maravilhas, e os dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou ao mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele tu lembres? Ou o filho do homem para que dele o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha, irmãos, se a gente perceber, se a gente estudarmos que o capítulo 1, Cristo é superior aos anjos, no capítulo 2, ele vai dizer para a gente que as palavras que Cristo falou, aquilo que Cristo disse, é muito maior do que tudo aquilo que os anjos falaram. Esse é o resumo do capítulo de número 2. As palavras de Cristo é superior às palavras dos anjos. Olha aqui, portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Então aqui está dizendo sobre justamente isso, que a palavra de Deus, de Jesus, ela é muito mais elevada do que a palavra dos anjos. E a palavra de Jesus, tudo aquilo que Jesus falou, sempre andou em concordância com aquilo que Deus disse. Não teve nada que ficou desconectado. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse, estava em concordância com aquilo que o Pai havia dito. As palavras de Jesus só confirmaram tudo aquilo que Deus já havia falado. E aí o que acontece aqui? A lei, quando a lei foi dada, a lei exigia que o homem cumprisse tudo aquilo que estava na lei. Quando Deus entrega os 10 mandamentos, ou os 613, como diz os judeus, eles diziam que o homem teria que cumprir toda a lei. Nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei, toda a palavra. Jesus cumpriu muito mais do que a lei dizia. Como que Jesus cumpriu muito mais do que a lei dizia? Porque Jesus, o que ele faz? Além de ele cumprir toda a palavra que estava escrita, ele entrega a sua vida por nós. Ele faz muito mais do que estava escrito na lei. O que ele faz? Ele vai lá, entrega a sua vida, morre, por nossos pecados, e nós somos salvos para a glória de Deus. Amém? Então a palavra de Cristo, glória a Deus, a palavra de Jesus é muito superior à palavra que os anjos trouxeram, aquilo que os anjos falaram. Nós que cremos, nós não estamos mais debaixo de uma lei. Agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas vocês sabiam, quantos de vocês acham que é mais fácil viver sobre a lei ou é mais fácil viver sobre a graça? Eu queria que vocês abrissem 1 João, capítulo 5, versículo 12. Olha, vamos prestar atenção no versículo. Olha, gente. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, entendeu? Para as palavras que já foram ditas a respeito de Jesus. Nós precisamos dar mais atenção, tratar isso com mais
diligência. Entendeu, gente? Por tudo aquilo que Jesus falou. Olha só, para as coisas que já temos ouvido, nós ouvimos a respeito de Jesus através de quem, irmãos? Depois que Jesus foi assunto aos céus, através dos discípulos, através dos apóstolos. Eles continuaram falando, eles continuaram repetindo aquilo que Jesus havia dito. Olha só, para que em tempo algum não desviemos delas. 1 João 5,12. E tem filho e a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos o Filho, nós temos Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, estamos agora debaixo da graça. Agora, olha o que ele fala aqui no final do versículo, presta atenção. Versículo 1: para que em tempo algum nós desviemos delas. Olha só, a gente precisa tomar cuidado para a gente não correr o risco de não se atentar para a palavra de Deus e regressarmos de novo. É isso que o autor está dizendo. Se vocês não se atentarem para tudo aquilo que Jesus disse, vocês vão regressar de novo para viver debaixo da lei, para viver debaixo do judaísmo, e Deus não quer mais isso para vocês. O que Deus quer agora é uma vida debaixo da graça. Deus não quer mais que a gente voltemos para trás, regressamos, para que a gente volte para as práticas antigas. Não, Ele quer que a gente agora avance, porque agora a gente tem a palavra, a gente tem o Filho com a gente, o Filho já disse tudo para nós. Aí ele vai dizer assim, ó, o começo para uma pessoa voltar para trás e regressar é quando a pessoa não se atenta para essa palavra que o Cristo já falou. Se a pessoa não se atentar, se a pessoa não tiver o cuidado de guardar essa palavra, essa pessoa está propensa a regressar de novo e a voltar para trás. Lembra que eu disse para vocês que eles estão sofrendo perseguição dos incrédulos? Os incrédulos estão dizendo para eles que eles estão abandonando a antiga religião dos seus pais. É isso daqui que o autor está querendo dizer para eles. Vocês precisam se atentar à palavra, se atentar àquilo que Jesus já disse, para vocês não regressar, para vocês não voltarem para trás. O sinal que a gente vai perceber, primeira coisa que a gente percebe em uma pessoa que está regressando, que está voltando, hoje nós vamos eles para debaixo da lei e para o judaísmo. Hoje a gente vai dizer para nós, para o mundo de novo, é quando a pessoa para de se atentar para a palavra, para de ter cuidado com a palavra, para de se debruçar na palavra, para de estudar a palavra, de meditar na palavra. É um sinal de que essa pessoa está regressando, está voltando para trás. Se a pessoa se atenta a uma palavra, se a pessoa é uma pessoa inteligente, se a pessoa tem um cuidado de se atentar para tudo aquilo que Deus disse, a caminhada dessa pessoa é prosseguir, frente, ela não para mais. Amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né, irmãos? É mais fácil viver debaixo da lei ou é mais fácil viver debaixo da graça? A lei diz os judeus que tinha que guardar os 613 mandamentos. Sabe o que significa 613 mandamentos? 613 mandamentos significa 613 são o número de ossos que nós temos no nosso corpo. Quem consegue viver debaixo da lei? É mais fácil viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Acabamos de ler esse versículo, entender esse versículo agora. É mais fácil viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Mas viver debaixo da graça também não é fácil. Por que não é fácil? Porque se nós não se atentarmos para a palavra, para o que está escrito, a gente desvia, a gente regressa, a gente volta para trás. Regride, na verdade, é verdade. A gente regride, a gente volta para trás. Se a gente não se atentar para aquilo que está escrito, para aquilo que Jesus falou. Você percebe aí? Nós não conseguimos cumprir os 613
vou tirar uma onda e tal, e não sei o que lá, é a misericórdia de Deus e tal, e fica abusando disso. Atentarmos para o que a palavra diz, tomarmos cuidado para a gente não voltar para não regredir, né? Amém? Vamos lá, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha só, vocês lembram que eu falei para vocês sobre Atos capítulo 7, versículo 53? Abre aí, por favor. E outra pessoa lembrava das 3 semanas. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Olha só, o que o autor está querendo dizer aqui, irmãos? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que os anjos falou não era para ser ridicularizado, porque também foi conselho, porque também foi orientação. Mas Deus, Ele sempre manteve a autoridade da sua palavra. Como que Ele manteve a autoridade da sua palavra? Se uma pessoa pecasse, Deus então punia aquela pessoa pelo pecado. Por quê? Porque em Deus o que mais aflora é a justiça. Então Ele sempre foi justo. Sendo justo, Ele sempre manteve a autoridade da sua palavra. Não dizendo que a palavra dos anjos não tem valor, não tem efeito, não tem nada de bom, entendeu? Tem sim, mas Deus sempre manteve a autoridade da sua palavra, porque em Deus há o senso de equidade, né? O senso de justiça, para a glória de Deus. Versículo de número 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quem foi que ouviu? Os apóstolos. Olha só o que ele está querendo dizer. Se existe consequência pelas graves violações das palavras que os anjos disseram, quanto mais pelo Filho, quanto mais por aquilo que o Filho falou, muito mais por aquilo que o Filho disse. E aí ele vai dizer assim sobre uma grande salvação, uma tão grande salvação. Presta atenção, essa palavra tão grande salvação quer dizer o quê? Quer dizer que a salvação ela é grande em tamanho. Por que a salvação é grande em tamanho? Algum de vocês sabe me dizer por que ela é grande em tamanho? Porque não é uma salvação que foi apenas para os judeus, é uma salvação que alcançou a todos, para a glória de Deus. Ela é grande em tamanho, uma tão grande salvação. Jesus então, Ele morre, não morre para salvar apenas os judeus, morre para salvar a todos para a glória de Deus. Ela é grande também em poder. Você sabe por que ela é grande em poder? Porque ela vai operar duas coisas no ser humano. Qual é essas duas coisas que ela vai operar no ser humano? A justificação e o perdão dos pecados. Por isso ela é grande em poder. Por isso ela é grande em tamanho, porque ela salva todos. Ela é grande em poder porque ela vai justificar esse ser humano e ela vai perdoar esse ser humano para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos hoje justificados, os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus. A salvação é grande em tamanho. Por que ela é grande em tamanho? Porque ela não foi só para os judeus, ela foi para todos. Amém? Jesus quer salvar a todos. E ela é grande em poder porque ela opera no ser humano.
santificação e o perdão da glória de Deus. Versículo 4. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Testificando também Deus com eles, com sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Olha só, a gente vai ver aí Atos capítulo 2, agora Atos 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha só, irmãos, então as suas obras de poder, elas foram manifestas desse jeito, através de sinais, através de maravilhas, de dons do Espírito Santo, de tudo aquilo que aconteceu na igreja, de tudo que aconteceu com os discípulos, os apóstolos, de tudo aquilo que eles fizeram, de tudo aquilo que eles realizaram. Todas as obras de poder, elas foram manifestas desse jeito, através de sinais, maravilhas, curas, milagres. Acontecia isso. Um era curado, outro levantava, outro saía da prisão, outro era liberto, outro era alcançado, e todos esses sinais, todas essas maravilhas eram as obras do poder de Deus que estavam sendo manifestas, e isso tudo que acontecia era a vontade de Deus. Amém? Porque não foi aos anjos que sugeriu o mundo futuro de que falamos. O autor aqui está dizendo que Deus vai reinar no milênio, no futuro, através do Filho. E nós, presta atenção nisso, e nós, como o Filho do homem, reinaremos com Ele até sobre os anjos. Vocês entenderam? É isso que o autor está querendo dizer aqui, que o que acontece? Jesus vai reinar no milênio, no mundo vindouro, como Filho, e nós, como Filho do homem, o homem Cristo, nós também reinaremos com Ele acima dos anjos. Olha que privilégio que Deus nos dá. Vamos ter a oportunidade de julgar as nações junto com Cristo. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, o período da restauração de todas as coisas vai começar quando isso acontecer. É isso que o autor está querendo dizer aqui no versículo de número 5 que a gente leu. Não foi aos anjos que sugeriu o mundo futuro de que falamos. Olha só o versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele cuidemos? Ou o filho do homem para que dele visites? Olha só, irmãos, isso aqui é para provar, presta atenção, que o governo sobre a terra será dado para o filho do homem. O escritor ele vai citar o Salmo de Davi, o Salmo de número 8. O que ele está querendo dizer? O Davi, quando escreve esse salmo, ele aponta para o céu. Ele aponta para o céu e aponta para a terra, dizendo sobre o céu e sobre a criação de Deus. Então o que ele fala no versículo? Ele fala sobre a pobreza de um homem. Quem é o homem para que dele tu lembres? Como a sua futilidade, como a sua insignificância, como esse homem mortal, como é que pode Deus se agradar desse homem? Como é que pode Deus olhar para esse homem? Você quer saber, você quer descobrir de que como Deus olha para o homem? Quem quer descobrir? Levanta a mão, quem quer descobrir? Como que Deus olha para mim? Como que Deus olha para o homem? É você olhar para Jesus. Quando a gente olhamos para Jesus, nós vamos perceber de como Deus olha para o homem, para o ser humano. É
isso que Davi escreveu: quem é o homem para que dele tu lembres? Quem é o filho do homem para que dele visites? É quando a gente olha para Cristo, a gente vai perceber de como Deus olha para o ser humano errante, falho, insignificante, imortal, né? Um homem que erra, um homem que peca, um homem que... Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, faz Deus olhar para a gente de uma forma totalmente diferente para a glória de Deus. Ele não olha para a gente apenas esse dia, olha um homem pobre, um homem, sabe, um zero à esquerda, olha um tal, não, ele é a menina dos meus olhos, ele é a coroa da minha criação, aleluia. É assim que Deus olha para a gente. Como que a gente descobre? Quando a gente olha para a pessoa bendita de Jesus, porque Deus olha para Jesus, Deus não vê um fraco, um derrotado, um cara que não vai conseguir. Deus olha para Jesus dizendo: meu filho pode, meu filho consegue, meu filho vai, meu filho, olha, ele pode, se ele é esse cara, eu confiei tudo a ele. Que palavra é essa, né, que o escritor está dizendo para os irmãos? Os irmãos querem regressar, há uma inclinação para eles regressar, para eles voltar para trás. É o escritor vem com essa palavra: não, gente, não. Olhem para Jesus e veja como Deus olha para o homem. Deus olha para o homem de uma forma diferente. Versículo 7, para a gente encerrar. Olha só: porque tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, que constituísse sobre as obras das tuas mãos. Essa palavra aqui, pouco tem, ela aponta para o fato de um homem, por causa do corpo do homem. Fizeste um pouco menor do que os anjos, por causa do corpo do homem. Por que o corpo do homem? Porque esse corpo do homem, ele tem limitações. Porque os anjos não têm corpo, são espírito. Então eles se movimentam muito mais do que qualquer homem. Eles estão aqui, está ali, está lá, está vai, recebe uma ordem, está lá, 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 está lá. Porém, Deus fez o que com o homem? Deu a unção do governo para ele. Entendeu? Vocês lembram na criação que Deus vai falar o que para Adão? Eu te dei autoridade, eu outorguei a você para que você dê nome a tudo. Então, tudo aquilo que você denominar será o nome de cada espécie, de cada animal e assim por diante. Então, Deus coroaste ele com, olha só, com glória e com honra, e constituísse sobre as obras das suas mãos. Entendeu? Quando ele vai se referir a isso, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, é em relação ao corpo do homem, porque o corpo do homem não tem toda essa mobilidade, ele não faz todos esses movimentos. O anjo, por ser espírito, o que ele faz? Ele... Amém? Glória a Deus. Existe uma autoridade sobre nós, Deus nos deu. Vocês percebem uma coisa? Lá no Gênesis acontece o fato de Deus falar para Adão: Adão, tudo vai dar um nome, as aves do céu, os peixes do mar e tudo isso. Adão vai lá e dá ordem e começa a nomear tudo. Aí vocês vão ver no Novo Testamento a pesca maravilhosa, Lucas 5, que os discípulos estão pescando a noite toda e não pegam peixe. O que precisa acontecer? Jesus vai e fala para eles: joga a rede ao mar alto. Aí ele diz assim: Senhor, então nós vamos fazer isso conforme a tua palavra que tu disse. A autoridade Deus já havia dado desde o jardim, desde lá do Éden. Os discípulos agora estão perdendo a autoridade. E Jesus vai lá e fala para eles de novo: façam isso. E eles recebem aquela autoridade pela palavra de novo. Vão lá, jogam a rede, pegam muito peixe para a glória de Deus. Deus nos deu essa autoridade. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos parar por aqui, que são